nome é Laís Cerqueira, eu só gosto do primeiro filme da trilogia Matrix, da Oráculo e do Mito da Caverna. Eu sou Ulisses Beleigoli, eu gosto de todas as inteligências artificiais, inclusive as ruins. Eu gosto de sonhar que eu estou voando e eu gosto do gostinho do sangue. Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu não gosto do Matrix 2, do Matrix 3, Speed Racer o filme, A Viagem e O Destino de Júpiter. Meu nome é Deco, eu gosto de Inteligência Artificial, o filme, Exterminador do Futuro, porque é o melhor filme do mundo, e Eu, Robô. Nós vamos falar, portanto, do filme Matrix. E aí você pode se perguntar, por que Matrix agora? E aí talvez a sua aposta possa ser, já que eles anunciaram o filme 4, né? Já que vai ter o Matrix 4, então eles vão aproveitar na varanda e vão falar sobre o filme Matrix. Mas não é isso. Nós acabamos escolhendo Matrix como pauta para esse podcast porque ele está completando 20 anos. E essa é uma data importante porque 1999 foi um ano importante para o cinema. E aí só uma palhinha de filmes lançados naquele ano. Sexto Sentido. Todo mundo gosta? Sim. Sim. Clube da Luta. Sim. Quero Ser John Malkovich. Maravilhoso. Nunca Chato vi. pra cacete. Beleza Americana, que acabou ganhando o Oscar de melhor filme. Sim. Magnolia. Delícia. Sim. Não vi. Tom Cruise? Bruxa de Blair. Amo. Bosta. Insuportável. Tudo Sobre Minha Mãe. Almodóvar? Almodóvar. Nunca vi, Ok. gente. Ok, eu acho melhor. O último filme do Kubrick, De Olhos Bem Fechados. Uma das maiores obras-primas de O todo da o cinema. Meteção com a Nicole Kidman e o Tom Cruise. É assim que a gente descreve, geralmente. Ai, Nicole Kidman, parabéns por ter separado Tom Cruise. Um beijo. E são dois últimos filmes, já que, na minha opinião, são, respectivamente, o melhor filme de ação e a melhor comédia romântica. A Múmia, Amo, perfeito. Melhor filme de ação de quê? de ação. Melhor de filme de todos os ação de tempos. todos. Você fica quieto com o teu Exterminador do Futuro, vamos. E a melhor comédia romântica, 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Perfeito. Nossa, Guilherme. Inúmeros filmes. Ótimos equívocos do Guilherme. Não, tá certíssimo. Nunca viu Recém-Casados. E 1999, um ano muito importante para o cinema, e nesse ano também é lançado Matrix 1. Então nós falaremos do filme porque ele está completando 20 anos. Queria aproveitar, né, para agradecer aqui aos amigos da Varanda. A Varanda, como vocês sabem, é um complexo de comunicação e cultura, e nós contamos com a parceria, ou seja, pessoas que decidem financiar, né, nossos projetos, podcasts, livros, exposições, enfim, pesquisas. Eu queria agradecer alguns amigos da Varanda hoje. São eles: Antônio Luiz Moraes, Tânia da Silva Moraes, Luiz Felipe Moraes, Luísa Moraes, Walter Moncorvo Martins e Fátima Eunice Madeira Martins. Muito obrigada por causa de pessoas como vocês que a Varanda está dando seus primeiros passos. Oi, lindeza. Obrigado. Estamos cientes de que várias pessoas podem não ter visto Matrix, né? Porque 20 anos atrás, a gente pode ter ouvintes que têm menos idade do que isso, ou então que realmente nunca viram, só as referências culturais aí já foram suficientes. Outros que estão presos na Matrix. Lembrando que a gente vai falar, sim, de spoilers do filme, mas essa primeira parte do podcast a gente não vai se aprofundar tanto no enredo em si, mas sim falar sobre coisas interessantes sobre o filme que pode fazer você que não viu ou não lembra do filme querer ver ou revê-lo. Então fica com a gente um pouquinho, depois a gente vai se aprofundar e falar de cenas específicas, mas antes disso a gente vai tentar te convencer. No início do programa a gente vai falar nossas notas pessoais pro filme, depois ao longo do episódio a gente pode mudar de ideia, dependendo do que o outro convencer, o outro falar, enfim. Você também pode acompanhar a gente, ver o que você acha no final e no início desse programa, comparar também. E se quiser conversar com a gente, nossos contatos também estão sempre aqui na descrição do episódio. Eu vou começar dizendo que a minha nota... Aliás, já começar desabafando um pouco, porque assim... É meu filme preferido, Matrix? Não, mas eu conheço muito a importância dele culturalmente, o impacto dele em várias instâncias, nos anos 2000 principalmente, lembrando que o filme, né, é de 99, então foi logo na viradinha do século. Acho que ele foi, assim, imprescindível tanto para a época quanto até hoje continua sendo relevante. Então, tendo isso em conta, mesmo não gostando tanto do filme, eu dou nota 9. Minha nota é 9,5 e eu dou a nota 9,5, inclusive desconsiderando a importância cultural do filme. Se eu visse esse filme hoje, ou quando eu vi lá no cinema em 1999, foi um filme que eu realmente saí do cinema e falei assim, isso que eu vi é uma coisa muito maravilhosa. A minha nota é 10. Esse é o Guilherme falando, o mesmo Guilherme que não deu 10 pra Viagem de Chihiro, então esse é um 10 que pesa, viu? E o Deco? Minha nota...
Eu vou ter que dar a nota de acordo com a segunda vez que eu vi o filme, porque a primeira vez já passou aquela emoção. Minha nota é 7.5, porque eu acho que o filme teve uns problemas de envelhecimento que serão abordados durante o podcast. Você não acha que envelheceu bem o filme? Não. Então vamos entrar nessa pergunta. O Guilherme trouxe aqui. O filme envelheceu bem? É a pergunta que fazemos a nós mesmos e aos nossos ouvintes. Posso começar? Vai lá, Deco. Então, quando eu comecei a assistir o filme, eu senti uma leve estranheza. Porque eu tenho muito a coisa de tentar assistir com a cabeça de quem nunca viu. Então, quando começou a cena da Trinity lutando, tudo bem, é ótimo com esse filme. Quando passou pro Neo e aqueles grupos de pessoas chegando para comprar informações, eu senti que eu tava vendo um filme um desenho japonês. Porque que não é ruim, né? Vamos conversar sobre isso aí. Não, eu não sei se essa coisa que eu tava vendo um filme americano, então eu tava esperando que fosse tudo entregue, bonitinho, explicadinho pra mim. Aí me coloca o computador falando com ele, siga o Coelho Branco, pessoas que eu nunca vi, não tem uma cena com o personagem em que começa apresentando, tipo assim, sabe aquela cena que aparece o personagem ajudando uma velhinha a atravessar a rua e você fala, nossa, eu sei que ele é bonzinho. Então até o meio do filme eu não sabia qual que era a índole do Neo. Então, e é isso muito japonês, de desenho japonês, que você tem que encaixar experiências suas no filme. Isso me incomodou por estar vendo um filme com pessoas e essa ideia de estar vendo um filme japonês. Foi interessante, mas me incomodou um pouco. Se vocês, ouvintes, também acharam que isso não fez muito sentido e tudo, e que o Deco é uma pessoa que tem problemas, ninguém julga vocês. Julgo sim. Não. Eu acho que eu tinha muita impressão, cresci assim, né? Porque 20 anos, gente, lembrando que eu tenho o quê? 26, meu Deus. Então cresci realmente pensando, olha, esse filme foi assim, nossa, um marco para os efeitos visuais. Eu tinha isso muito dentro de mim, pra mim isso era algo incontestável. Não falando que os efeitos visuais são ruins, mas foi a mesma coisa. Eu fui rever agora pra fazer o podcast. Muitos anos que eu não revia. Coisas que eu lembrava de cabeça, obviamente, que ficaram aí, né? Começaram, assim, viraram coisas da cultura pop. Lógico que a gente lembra do Neo desviando das balas, a gente lembra a premissa do filme, né? De leve, do Morpheus, enfim. Mas eu revendo o filme, eu também ficava assim... Gente, a primeira cena eu dei pala, assim, da Trinity no ar, assim, igual uma garça. Eu fico assim, gente, meu Deus. Mas, cara, pra época que foi, o jeito que foi, e as coisas que o que o filme se propôs a fazer na época, eu acho que é muito, muito foda, muito foda. Pois eu vou discordar disso, porque sabe o quê? Eu sempre tenho uma crítica, quando eu vi o filme 2 do Matrix de novo, tem aquela cena do Neo rodando e chutando os Smiths. Eu acho aquela cena muito mal feita, parece um programa de Atari. E aí eu fui ver o Matrix de novo com isso, lembrando assim, olha, envelheceu 20 anos. E eu revi o filme ontem e eu fiquei impressionado ainda com a qualidade estética do filme. Isso me tocou muito, tanto em posicionamento de câmera, como essas cenas que viraram emblemáticas. Assim, eu poderia dizer que assim, tem umas 30 cenas que viraram ícones do cinema. Eles não fizeram 3 cenas que viraram ícones, eles fizeram 30. Então, eu fiquei muito surpreso com essa qualidade estética do filme ainda considerando que tem alguns momentos que fala, agora dá pra ver melhor o CGI e tudo, mas principalmente porque eu acho esse filme mais necessário agora do que em 1999. Então, eu não sei se ele só envelheceu bem, mas eu acho que ele tem uma característica que ele pode nos renovar agora mais do que ele poderia nos renovar em 1999. Ele antecipou algumas coisas que, tanto das coisas da inteligência artificial, quanto das questões políticas. Então, eu acho que assim, é um ótimo momento para se ver Matrix. Você, nosso ouvinte, nunca ouviu Matrix, é a hora de ver Matrix. E mesmo você que viu, reveja, porque eu também não revia há 1000 anos e rever foi uma experiência muito boa. É um filme, então, à frente do seu tempo, teoricamente. Eu concordo. Eu acho que envelheceu bem. Foi também a minha leitura, depois que eu terminei de ver o filme. Quando eu comecei a ver, eu admito que eu estava com medo, porque eu tenho um carinho, que eu lembro, assim, emocionalmente, pra mim, de ter ido ao cinema, então eu lembro da situação. Então eu estava com medo de rever o filme e não gostar, de perceber que ele não envelheceu bem. E, recentemente, eu revi um filme que não envelheceu bem. E aí talvez, se alguém estiver ouvindo, falar assim, existe isso de não envelhecer bem? Tem um filme de comédia de 2007 que quando eu vi, eu achava maravilhoso, que chama Superbad. Ah, sim, sim. Quando eu vi o filme, eu achei, nossa, que comédia deliciosa, mostrando a amizade de 2 adolescentes, eu adorei. Aí eu vi uma entrevista do Seth Rogen, que é um dos roteiristas do Superbad, e ele fala assim, eu me arrependo um pouco do filme, eu acho que tem piadas homofóbicas que hoje quando eu vejo eu não gosto. E eu falei assim, a minha esposa nunca tinha visto, eu falei assim, vamos ver Superbad?
Quando acabou o filme, eu falei assim, nossa, eu não gostei nada do filme. Eu achei um monte de piada fora de lugar, não consegui rir de nada, minha vontade era parar de ver o filme na metade. E eu tava com medo do Matrix, de sentir isso também, de falar assim, poxa, acho que não envelheceu. Mas não, pelo contrário. Quero depois poder falar o porquê, mas quando terminou eu falei assim, nossa, não envelheceu bem. Queria falar uma coisa também nesse esteio aí, que eu fui ver no cinema também o filme, né, lá em 1999, e eu lembro que nesse dia que eu fui ver o filme, eu saí elétrico do cinema. Eu saí assim, eu saí querendo fazer aqueles movimentos, assim, era uma coisa que tomou meu corpo. Então eu fiquei muito emocionado, porque ele tinha ao mesmo tempo uma carga intelectual de assim, olhe com mais atenção a realidade que você vive, saiba pensar sobre o seu destino, mas porque ele tomou meu corpo. Eu lembro que assim, um monte de menino adolescente foi no cinema, a gente saiu assim, pulando literalmente na rua, desviando de balas, enfim, foi um evento, né, eu tinha 17 anos, então foi um evento bem importante no sentido estético e emocional na minha vida. Eu lembrei de uma coisa. Matrix foi... Aí não é o primeiro filme, mas assim, a trilogia, o universo Matrix, né? Porque tem o Animatrix, videogame, depois teve o jogo. O universo Matrix fez algo que hoje é comum, que é a cena pós-crédito. Que eu me lembro, o primeiro filme a fazer isso. Porque quando acabou o Matrix 2, tinha uma cena pós-crédito que era o trailer do Matrix 3. Pelo menos que eu me lembro, foi a primeira vez de esperar o crédito acabar para ver alguma coisa, foi Matrix. É verdade, até essa coisa do universo expandido, porque, por exemplo, no Animatrix, eu recomendo muito que vejam o Animatrix, é melhor que o filme 2 e 3. Tem nuances de coisas que não estão incluídas no filme. Por exemplo, o Voo Final de Osiris, né, que é um dos curtas do Animatrix, ele está entre os filmes. Então, assim, ele é um evento que acontece que a gente não vê eles no filme, mas que eles são importantes para o filme. Posso fazer um outro comentário que me prejudicou muito no filme? Claro. Eu não sei o que foi lançado de filme de 99, de filmes ruins. Mas, cara, que feitiço com couro que esse povo tem. Eu não aguentava ver todo mundo que tava igual aqueles filmes de vampiro, Anjos da Noite, todo mundo de óculos escuros o tempo todo. Acho que é um pouco da época, porque o X-Men, o primeiro, eles não tinham uniformes, lembra? Era uma roupa de couro o primeiro X-Men. Nossa, mas isso tá... Eu não sei se era algo da época. Mas o Matrix teve uma importância estética também nesse sentido, porque as pessoas começaram a usar sobretudos no Brasil. Sim. Pretos, né? Vou sair com sobretudo preto aqui, com óculos escuro. Vou fazer um comentário, uma coisa que eu reparei. Eu pesquisei e não achei nada sobre, mas eu não queria queimar a pauta, porque é uma expressão que eu uso agora, queimar a pauta. Qual que é a importância dos reflexos nesse filme? As coisas que aparecem em outros lugares, no óculos, no vidro. Na colher, o tempo inteiro. todo. Por quê? O simulacro. Duas realidades. É uma outra interface, né, para ver as coisas. E isso se acentua nos outros filmes, eu acho, também. Eu não lembro também dos outros filmes. Eu fiquei olhando e falei, cara, será que isso tem alguma coisa que eu não tô entendendo? Porque eu sempre tentava ver se tinha alguma coisa diferente do que estava acontecendo na verdade pro que estava, sei lá, no óculos. Aí eu ficava, será que eu tô perdendo alguma? E é um filme inteiro que eu fiquei procurando alguma coisa que eu tava perdendo em vários aspectos. E eu acho que isso que empobreceu um pouco o filme pra mim, que eu senti que não tinha muita coisa. Eu ficava assim, nossa, deixa eu tentar fazer uma analogia isso com, sei lá, com a política no Brasil. Foi que eu falei, dá pra gente pensar alguma coisa assim, mas eu tentei fazer analogias, mas eu vou defender o filme também. Vou defender. Porque ele tem muita frase clichê. O ser humano é o câncer da Terra, nós somos um vírus. Mas eu acredito que muitas dessas frases foram faladas a primeira vez nesse filme. Com essa concepção do mundo acabando. E assim, agora é clichê. É um filme que filosoficamente, né, também ficou marcado, mas não só no campo da filosofia, eu acho, e o campo estético, igual o falou, mas também até no próprio campo da comunicação, porque um dos que é mais citado, os teóricos da comunicação, que é o Jenkins, ele escreveu num livro sobre a narrativa transmídia. E o exemplo principal que ele usa é Matrix. Por exemplo, você vê só a animação, você consegue consumir aquela parte da história. Matrix, você vê o filme, você consegue consumir aquela parte. Você joga, beleza. São narrativas independentes que unidas são um universo. Você não precisa obrigatoriamente consumir tudo que está envolvido naquele universo para aproveitar a história. Então isso foi também uma coisa muito importante, coisas que a gente vê até hoje, reflexos que são universos cinematográficos, ou até que fogem ao cinema, mas que o cinema é parte disso. Então isso também é um marco do filme, né? Também é bom reconhecê-lo por isso. Eu acho que o próprio filme, ele tem várias camadas. E é um filme de 99, mas a gente vê muito isso no cinema hoje. São filmes de gênero que tem várias camadas e o espectador pode querer ver ali o que ele quiser. Exemplos. A pessoa pode querer ver Corra só pelo suspense.
Ou então você pode ver por uma camada além. Eu posso ver Bacurau só por uma camada, ou eu posso pegar também outras camadas. Matrix é um filme de gênero, é um filme de ação, envolve ali Kung Fu, artes marciais, filme de luta, mas se você quiser você tem outras camadas. E aí, como o Ulisses comentou, né? Ele pode ter temas ou camadas que hoje são ainda mais necessários do que antigamente. Sim. Agora deixa eu puxar um pouquinho pra gente, inclusive para os nossos ouvintes que não viram o filme, pra gente falar um pouquinho da narrativa, porque ele tem uma estrutura que é uma estrutura muito conhecida, né, no nosso ocidente, que é essa narrativa messiânica, ou seja, um escolhido, alguém tem uma profecia sobre alguém que vai salvar o mundo de uma opressão e etc e tal. E eu gosto muito de como eles fazem essa evolução do Neo, né, que é o Thomas Anderson. Por quê? Porque tem o bendito, maldito oráculo, que é um elemento muito importante da cultura ocidental, né, desde a Grécia, tem história em várias culturas, mas que é isso. E ele aparece nos outros filmes também, que é quando busca-se um elemento no filme que fala qual é o caminho, qual é a verdade, o que está predito para esse protagonista. E que tem um avessamento nesse filme. Por quê? O Morpheus, né, que é o Lawrence Fishburne, que é a pessoa que crê que o Neo é o escolhido, ele aposta nisso. E o oráculo diz que não, você não é o escolhido. Então, isso está no meio do filme. Então, fala, opa, se ele não é o escolhido, ele não vai conseguir fazer as coisas. Mas tem uma escolha do Neo que é o que determina ali o que ele vai conseguir fazer ou não. E eu acho isso tão importante no meio das nossas narrativas messiânicas, que é a gente conseguir desconstruir a ideia de que ele é escolhido e simplesmente é isso. Então que mesmo para alguém que está numa posição ali de que ele foi escolhido, talvez não pela profecia, mas pelo Morfeu, de ele ter que, mesmo sendo escolhido, escolher o próprio caminho. Porque eu acho que nesse momento que a gente vive, inclusive político, é cada vez mais comum as pessoas relegarem o seu destino a outros lugares, a uma ideologia, seja esquerda, direita, a uma religião, ao ascendente, né, ao mapa astral. Então, como as pessoas se esquivam de pegar o destino, de fazer as escolhas e atribuir, olha, isso é parte do meu destino, era assim que era para ser, Maktub, estava escrito, enfim. Obviamente isso faz parte da nossa experiência humana, religiosa, mística, mas eu acho que nesse momento que a gente vive, eu queria mais pessoas assumindo as escolhas do que pessoas acreditando no destino, manifesto ou não. Bonito. Pô, tô de pau Se duro. arrepiou. Tô de pau duro. Podemos... A Apple vai lá. Coloca explicit, gente. A Apple vai cortar o pau do Deco. Senhora. Bom, a gente pode falar spoiler? Agora sim, vamos pra parte com mais spoilers. Então, que até que eu ia comentar isso com o Ulisses, que eu acho a história muito boa, a jornada dele muito legal. Mas quando chega no final, no momento da grande revelação dele acreditar que ele é o The One, pô, aquele papinho de é porque eu te amo, eu fiquei um pouco decepcionado de esse ser o turning point na vida do Neo. Porque, então ele não acreditava nele. A Trinity teve que falar, mas o oráculo me falou que eu ia ficar apaixonada pelo escolhido. Aí, por ela, então, ele não acreditou. Ele foi convencido. Mas eu não sei se ele foi convencido. Tem um elemento que eu acho importante, é que, tipo assim, esse homem queria fazer isso. Então eu acho que tem uma coisa legal no Neo, porque ele duvida o tempo inteiro, ele tá duvidando, mas na hora que a coisa... Ele cria um vínculo com a Trinity, claro, mas na hora que a coisa... no famoso pega pra capar, ele resolve apostar. Ele faz os saltos, ele Dá o salto da fé. Ele para a bala, enfim. Então eu acho que esse movimento dele, que tem um axioma lá no filme, nunca lute contra um agente. Uhum. E ele luta deliberadamente contra um agente. Então, eu acho que isso traduz uma coisa ali, porque, por exemplo, tem gente que não acredita nele, tem o Morfeu que acredita nele. Então, ele tem vários inputs de pessoas que acham coisas diferentes sobre ele, o que é o que acontece na nossa vida. Uhum. Né? Tem gente que acha que você vai passar no concurso, tem gente que acha que não, tem gente que acha que seu relacionamento vai dar certo, tem gente que acha que não, mas no final das contas, quem resolve essas coisas é você. Mas ele está cercado desses elementos. Eu acho isso uma complexidade legal, porque eu, mesmo revendo o filme, eu já tinha visto o filme mais de uma vez, eu fiquei lembrando desses momentos. Falei, gente, o que é isso mesmo? Como é que ele vai sair desse lugar? E eu gosto da saída do Neo como personagem, assim. Mas voltando ao mudança do escolhido. Ele decidiu que ele ia voltar pra Matrix pra salvar o Morfeu e ia morrer.
Concorda? Isso. É uma primeira grande escolha dele. Então, eu concordo que foi a escolha dele. E o que fez ele ele dar as costas pra saída e encarar o agente? Porque naquele momento, início do metrô, ele não acreditava que ele era escolhido. Ele decidiu morrer? É a pergunta que eu solto pros meus 3 colegas de mesa. Ele decidiu salvar o Morpheus. Eu acho que pelo menos assim. Que ele Mas o Morpheus estava salvo. Já tinha no telefone, já tava fora do Matrix nesse momento. Ah, lembrei, é verdade, que ele vira e fala, vou lutar. Mas por que ele resolveu lutar? É minha dúvida. Eu acho que foi assim, olha, toma aí, não é nada a perder, porque a Oráculo fala com ele, olha, você vai ter numa mão a sua vida e na outra a vida do Morpheus. Você vai ter que fazer uma escolha. Então ele escolheu, não, a vida do Morpheus, vou salvar o Morpheus. Vou morrer aqui então. Mesmo o Morpheus já salvo, acho que vai ser, olha, então já que eu não vou ter nada a perder, já que eu estou em paz com o fato de que eu vou escolher o Morpheus, eu vou, assim, cair lutando. Mas vocês não acham que ele já acreditava um pouquinho que ele era o escolhido? Porque na cena do telhado, do telhado, ele já meio que desviou de umas balas ali. Aham. E a Trinity fala, nunca vi ninguém fazendo isso. Mas você vê que assim, que o tadinho do Ken Reeves, eu sou apaixonado por ele, eu queria casar com ele. Mas ele não acha um ator maravilhoso, eu acho que ele tem um pescoço duro. Ele mexe com... Ele é um ator ruim. Eu tô mexendo com o pescoço duro, tá, gente? Pra vocês verem. Então, assim, quando ela fala isso, ele não esboça reação nenhuma. Porque quando alguém fala, se alguém falasse, Decão, você é o escolhido, cara, ele fala, ih, moleque, eu acho que eu sou escolhido. Ele não demonstra reação nenhuma. Mas vamos lembrar que talvez a gente tenha que levar, trazendo o filme 2 e o filme 3 a baila, de que o Neo, de alguma maneira, está condicionado a fazer esse papel. E que, ou seja, tem uma ideia de um livre-arbítrio e que ela fica sendo, durante a trilogia, revogada e instalada. Então a gente leva essa dúvida de o que está comandando essa história até o fim. Então, várias vezes a gente tem que a gente se pergunta, o Neo está fazendo isso porque é para ele fazer ou porque ele quer fazer? E eu acho isso muito importante porque é a pergunta da nossa vida. Muitas vezes, estou fazendo isso porque estou no fluxo ou estou fazendo isso porque quero? E eu acho que esse é um mérito da trilogia. Eu também não sou grande fã do 2 e do 3, apesar de gostar dos filmes, mas eles sustentam isso até a última cena do filme. E eu me pergunto se todo mundo, no fundo, não se acha o escolhido. Porque é o nosso padrão comum. Tudo gira ao nosso redor. Aquilo que eu vejo do meu ponto de vista. Por isso que é muito difícil ser empático, né? Sair de si mesmo, imaginar o outro. Então não sei se no fundo, se todo mundo não se acha o escolhido. Não, eu tenho certeza que eu sou escolhido. Viu? Eu tenho certeza. Eu escolhi esperar. Em defesa do Keanu Reeves, eu acho que todos os atores são ruins. Que isso? Nesse filme? A Oráculo não. Eu acho ela muito boa. Tipo assim, as atuações ruins ofuscaram umas às outras. Mas eu acho que pro filme de ação é muito importante a atuação ruim. Pode parecer uma besteira, mas é um pouco importante. É uma besteira. Aí o Vin Diesel pra mostrar pra gente. Vin Diesel, talvez o melhor ator da atualidade, vai falar mal dele aqui, né? Mas ele nunca se comparou ao Schwarzenegger, ao Stallone. Vamos falar a verdade. Porque a pessoa que tem o olhar, né? Mas eu acho um mérito da direção também. Eu não tenho bons atores, então não vou exigir tanto deles do ponto de vista eu quero fazer uma ressalva. O Hugo Weaving, que é o agente Smith, ele é bom sim. Não, na hora que ele pega a cabeça do Morpheus, assim, esfrega esse fedor aqui, não sei das quantas. Sim, ele pode ser exagerado, mas eu acho que faz parte. Ele é uma máquina, ele tá sendo caricato. No início, eu tava com medo. Eu estava petrificado. Eu nunca achei que fosse conseguir viver sem você ao meu lado. Nossa. Ou seja, quando eu olho pro Hugo Weaving, eu penso na Priscila Rainha do Deserto. Então eu tava gostando de ver a Priscila Rainha do Deserto falando, vou te matar, não sei o quê. Então... Eu olho o Hugo Weaving e eu vejo, o elfo lá do Senhor dos Anéis. O elfo lá, Deus me perdoe, mas assim, né? Então, assim, eu gosto porque pra mim ele tinha, antes mesmo de Matrix, ou... Eu não lembro, na verdade, o que veio primeiro, Matrix ou Senhor dos Anéis na minha vida, mas a imagem dele principal é ele como elfo, uma coisa meio... real. Elduin, não é o nome dele? É um nome bizarro, elfo. Agora, esse personagem, vamos falar desse personagem, então? De quem? Do agente Smith? Do Agent Eu quero Smith. só fechar um parênteses. Fecha. Porque a Laís defendeu o Hugo Weaving de atuação... Eu defendo... esqueci o nome dele, é o careco. Eu não sei se é Joey Pantolino. O que é o traidor. Eu acho... É o traidor, ele mesmo. Eu acho que a melhor cena de atuação do filme é ele no jantar da carne. Eu acho de atuação, eu acho a melhor cena. Então, olha só, a gente ia pular pra que assunto mesmo agora?
Sexo antes do casamento. Não, eu queria falar, então vamos Você ia falar do personagem. Vamos falar desse personagem. Eu queria falar também sobre cenas emblemáticas do Matrix, pra gente lembrar essas cenas. Então vamos pro porquê assistir esse filme? A gente já não tá aí não, cara. A gente já tá. Eu acho que a gente já Mas não rodou o VT. Então, essa aqui é a transição que o Deco pediu, tá? A gente tava falando aí dos aspectos mais gerais do filme e agora a gente vai falar de cenas, tá bom? É isso aí. Um beijo pro Deco. Tá aqui a sua transição. VT. Quem fala VT, gente? Denunciando a idade, meu Deus. Um assunto que eu queria trazer aqui também é as cenas emblemáticas. Pra gente tentar lembrar aqui, junto com os nossos ouvintes, você vai lembrando aí, ouvinte, cenas que ficaram muito emblemáticas. Eu, quando estava vendo ontem, ficava, essa cena que legal. Uma das que eu gosto muito é a cena que eles entram naquele prédio cheio de armas e tudo, e tem aquela cena da Trinity, com as pernas dela rodando, assim, ela sobe na parede e mostra só as pernas dela passando, assim, que tem aqueles tiroteios, que é uma cena no corredor. Eu amo essa cena. Que tem tipo detector de metal, não é? E logo depois, sim. que é essa passagem deles, eu amo essa cena. Eu tava assistindo eu não sei o que eu tava assistindo outro dia, e tem uma cena que eu não sabia que tinha no Matrix, que eu acho que pode ter sido uma cena que colocou uma coisa na minha cabeça. Alguém tava falando, isso pode ter sido um desenho, tá, gente? Porque eu vejo muito desenho. É uma pessoa perguntando se o azul que ele vê é o mesmo azul que o outro vê, e quem definiu o que é o azul. E na hora que eles estão comendo o Neo tá comendo a primeira vez fora da Matrix, ele fala como é que eles sabiam o gosto da aveia. E tipo assim, e se era um gosto que eles tinham simplesmente inventado, ou era um gosto que... Tipo padronizado pra todo mundo. A aveia vai ser isso. Então eles nunca comeram aveia na vida deles. E eu sempre, desde criança, eu tinha essa coisa na minha cabeça. E eu acabei de ver isso e falei, caraca, que ótima percepção do cara. E é uma cena que passa assim, alguém fala assim, cala a boca, moleque, come essa porra desse negócio aí. E acaba a cena e fala, caralho, que pena. Eu tô até com vergonha de falar a cena que eu revi e fiquei, porque achei tão profunda essa do Deco. Mas é porque a cena que eu fiquei, caraca, foi a cena que ele tá sendo interrogado logo no início do filme, que ele é levado pelos agentes, e que a boca dele é fechada. Nossa, essa cena é muito boa. Essa cena me dava arrepio, eu vi aquilo criança, ficou assim, meu Deus, aquilo pra mim, Matrix é um filme de terror. Porque assim, gente, caraca, essa cena me marcou muito, já tive pesadelo com isso. E que efeito especial ruim, você né? lembrou de uma, então, uma vez, gente, essa cena que é do Neo, no final, que ele para as balas, eles atiram nele, ele faz as balas pararem no ar. Eu já sonhei com isso, que uma vez um monte de gente me tampou um monte de sapato e eu parei os sapatos no ar, só que eu ainda virei e mandei de volta os sapatos, porque não escolhi. Magneto e Neo, né? 2 personagens e um sonho. Eu fiquei pensando, quando eu vi essa cena, eu falei, agora ele vai devolver as balas. Quando as balas caem, eu falei, olha, eu não lembrava desse filme. Humilde. E você, Guilherme, uma cena? Eu gosto do início, quando eles tentam pegar a Trinity. Eu acho que aquele noir, tudo meio escuro, aquele suspense. Eu não me lembro, porque 99 não dava pra ver o trailer do filme no YouTube. Eu lembro que eu comprava revista na banca e vi um CD, e no CD eu instalava o trailer. Jesus, pra ver no CD-ROM. computador. Eu lembro que era assim. Então eu não me lembro até quanto eu sabia da história do filme. Então tudo era muito novo. Então a polícia chegando, tudo escuro, e aí de repente a Trinity meio que plana no ar. Aquilo me marcou. Seus agentes já estão mortos. Essa cena que você falou da Trinity, que ela parece uma garça pelo ar, eu acho isso tão lindo, porque aquilo foi um susto pra todo mundo no cinema, era um susto audível. Tipo assim, que hoje é em isso? dia pode causar risada, né? Mas assim... Entanto, e o das icônica. balas... o das balas também, porque ganhou esse nome, né? O Bullet Effect, né? Assim, porque foi realmente... Mas o Bullet Effect não é dele parar das a bolas. bala. É quando a câmera gira. Gira, que é essa cena da Trinity, que já tem. Né? Ela Sim, pula sim. e a câmera gira. Agora, aí assim, eu vou falar uma coisa ruim agora também, porque a gente tem que falar, cara, o tal do agente Smith lá, ele é uma máquina criada para matar pessoas, concordam? Sim. Ele é o exterminador do futuro. Cara, o cara não acertou um tiro no filme inteiro, ele é um Stormtrooper. Stormtrooper, eu falei isso bem no filme, eu também e o Henrique. Eu falei aqui, eles só contratam Stormtroopers em Hollywood? É bom ressaltar que esse filme tem uma diferença no discurso que ele faz, que também fico com raiva, que ele não acerta nada. Fico com raiva dele ficar fazendo discurso quando ele tá lá, mata logo. O Morpheus tá lá assim, meu filho, nem eu quero viver mais. Mas ele tá lá fazendo discurso. Ele é um dos poucos discursos nessa hora que eu valorizo. Porque é muito foda ele falar que ele também não quer estar ali. Então assim, aqui, vou ser sincero contigo.
Isso aqui é uma merda. Também não quero estar aqui. Esse foi assim, eu revendo agora o filme, eu falei, caraca, não me lembro de outro discurso vilanesco que eu tenha, assim, prestado atenção, além de blá, 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 estamos esperando chegar o reforço. Então, assim, gosto muito ele ser incompetente, mas ele também ter, entre aspas, uma humanizada. Não, e não só ele incompetente, né? Qualquer pessoa com uma arma de fogo no filme é incapaz de acertar outra pessoa. Eu quero fazer uma reclamação, só um pouquinho, só coisa de arma, só pra terminar isso. Que é a cena que eles vão resgatar o Morpheus, tá lá no helicóptero, o Neo e a Trinity. Gente, como que o Morpheus não é acertado com bala? Eles comem a janela do negócio de bala, não sobra nada. Todo mundo e o Morpheus lá na cadeira, imobilizado, incólume. E assim, são dois cortes que tem nessa exata cena, que eu reparei. A primeira cena mostra só o Neo segurando a metralhadora. Ele tá girando aquilo igual quando, sei lá, você mija de pau duro de manhã, vai aquela coisa assim pra todos os lados. Ou então um filme antigo, quando dirigia, que não tinha, ele tava dirigindo o estúdio, aí ele ficava girando o volante. Aí o segundo corte, já ele com a arma travadinha, que os diretores falaram, segura essa porra dessa arma aí, ô caralho, Neo, vai matar o porra do Morpheus aí, que eu achei um pouco tosco. Então, ok, queria fazer uma pergunta para vocês, meus amigos, Aqui ou lá. amigos e sócios. Se vocês tivessem a chance de escolher entre tomar a pílula vermelha, saber da realidade que não está ao alcance dos seus olhos, ou tomar a pílula azul e ficar na Matrix, que eu acho que é muito bem descrita pela cena que o Guilherme falou da carne, que aquele cara, olha, eu quero comer essa carne, eu não quero viver aquela merda lá que é fora da Matrix, e eu não quero nem lembrar que eu estive, eu não quero só entrar na Matrix, eu quero viver com a ilusão. Né, que a Laís hoje cita o mito da caverna aqui no início do programa. Vocês preferiam ficar numa ilusão confortável ou numa verdade amarga? Nossa, acho que não dá pra responder, porque eu acho que todo mundo no primeiro momento responderia, falei assim, não, eu quero sair daqui, quero uma vida mais autêntica. Mas no fundo, mesmo sem a gente perceber, a gente gosta das ilusões que são criadas. Mas, Guilherme, se eu te der uma pílula agora, você tem que escolher aqui agora. Ou você vai tomar azul ou a vermelha. Eu quero que você escolha, Guilherme. Não tem não escolher, pô. Escolhe aqui, ó. Toma aqui, ó. Pode escolher, a vermelha ou a azul. A vermelha que vai pra Matrix. Não, a vermelha sai da A Matrix. vermelha sai da Matrix, a azul fica na Matrix. Eu tenho medo de me sentir igual o Leonardo DiCaprio no final da Ilha do Medo, que ele descobre a verdade, mas mesmo assim prefere viver na ilusão. É o spoiler, tá, gente? Então, né? Não sei, eu posso pular, não pensar na resposta? Não é passo repassa não, cara. É agora. Não, aí eu preferiria sair. Sair da Matrix. Deco. Então, eu tenho filho, então eu já tomei a pílula vermelha. Minha vida é a vida real. Acabou a ilusão. Acabou há muito tempo. Laís. Depende. As Eu pessoas... não entendo isso. É sim ou não? Depende. Não, depende. As pessoas usam aqueles sobretudos. Boa pergunta. Eu acho que isso é muito importante. Porque isso é importantíssimo. Voltou à moda, inclusive, aqueles óculos. E outra, a gente mora em Juiz de Fora, Laís. é quente. Laís, pílula azul ou pílula vermelha? Ai, irmão. Não sei. Isso é uma coisa que, inclusive, me perguntei ao longo do filme, porque essa cena, novamente falando da cena do jantar, do traidor comendo lá o bife. Gente, assim, você simpatiza com ele. E você, quando transpõe aquilo pra sua realidade, você fica assim, caraca, ignorância é uma benção. Inclusive, uma frase que é dita no filme. Não lembro se surgiu... Lógico que não surgiu a partir desse filme. Mas foi popularizada, né? Pelo menos a leitura que eu fiquei revendo o filme, de que por mais que você tente sair desse mundo que está te aprisionando, você na verdade está entrando em outro que você também está preso. Aquele historiador famoso que escreveu o Homo Sapiens... Ai, o Harari. O Harari. Ele tem um livro, o último, que é o 21 Lições para o Século XXI. Aí tem um capítulo que chama Ficção Científica. E ele fala assim, olha, a ficção científica ela é ótima porque ela aproveita para destruir as barreiras. Aí faz um comentário que eu acho magnífico. Ele diz o seguinte, aquele filme Ex Machina não é sobre o perigo da inteligência artificial. Na verdade, é o medo que o homem tem de uma mulher inteligente. Eu acho que Matrix não é só um filme de inteligência artificial. Eu acho que ele também demonstra isso, como que você sempre está aprisionado. Porque você sai de uma realidade, mas você vai para uma outra, saindo da Matrix, mas que ela também tem a ganância, também tem a maldade, que você também tem as pressões sociais. Eu acho que você entra numa outra... Também tem as ilusões. Tem outras ilusões, né? Tem uma profecia, que é uma ilusão, né? Enfim. E até no filme falam que tentaram criar
uma Matrix utópica, onde ninguém era triste. Se eu não me engano, essa é a terceira Matrix que eles tentam. E a mente humana não adaptou. Então a gente gosta de merda. É tipo assim, basicamente o mundo é brasileiro. Adora um problema, adora uma fila. É muito legal esse momento. Eu acho que eu gostaria de dizer que eu sairia. Eu acho que seria admirável da minha parte. Acho que eu queria ser essa pessoa. Mas eu não sei se literalmente eu tivesse essa escolha, eu faria isso. E hoje, com as realidades aumentadas, de você colocar o óculos, eu acho que a gente vai ver o inverso. Muitas pessoas querendo viver naquilo que é possível com a realidade virtual. Escapismo, né? Eu acho que Matrix é um filme sobre isso, acho que no final das contas. Não, mas eu acho que a gente se perguntar, né, assim, o quanto de nós já não fazemos diariamente a opção de entrar pra Matrix. Com várias coisas, né? Quando a gente fala assim, prefiro não ver o que está por trás disso. Se a gente nesse momento falasse que nós temos um repórter na rua que vai entrevistar as pessoas fazendo a mesma pergunta que o Ulisses fez, o que não vai acontecer porque a gente não tem repórter na rua. Será que não? Eu acho que se um repórter fizesse essa pergunta na rua, acho que a grande maioria diria que tomaria a pílula vermelha. Mas ao mesmo tempo, se todo mundo tivesse uma realidade virtual em casa, ia chegar em casa, colocar o óculos e ia vir... Eu acho que a gente já tem nessas versões de realidades virtuais, não necessariamente realidades virtuais, mas lugares para os quais a gente escapa. Eu tenho vários, eu imagino que vocês também. Principalmente em momentos que a gente tá sobrecarregado. Eu acho que a gente já faz isso constantemente. A gente se entorpece com ficção. E aí entra novamente ficção, o que é real, o que não é real, o que é realidade. Enfim, estamos acordados, mas a que preço? Tá em 99, gente. Eu acho jogue Second Life. Acho que é por isso que é tão importante também o lugar da ficção na nossa vida. A gente está aqui, inclusive, conversando sobre uma obra ficcional, a gente faz isso sempre, porque múltiplas ficções garantem a gente, pelo menos, identificar, né? Tipo assim, a gente transitar de uma ficção a outra e não ficar tão fixado no que seria uma verdade, porque as pessoas que mais acreditam numa verdade são as que mais são enganadas pelas ficções, né, do dia a dia. Alguém vai querer alterar a nota depois dessa bela discussão? Eu mantenho meu 9. Gosto muito, admiro muito. Eu vejo ele, eu sou lembrada de coisas agradáveis. Eu acho que esse é um dos papéis dos filmes, então eu reconheço ele sendo bom por isso. Eu vou manter meu 9,5 porque eu acho que foi uma nota com essa lógica da discussão que a gente fez. Eu também mantenho o meu 10. Eu acho que o filme mudou o cinema, impactou o cinema. E eu acho que as discussões que nós apresentamos aqui, eu acho que elas provam como que o filme envelheceu bem, como que hoje ele coloca outras perguntas. E acredito que talvez daqui a 20 anos ele vai continuar fazendo novas perguntas. Eu não vou aumentar minha nota, eu entendo tudo que vocês falaram, concordo, mas é um filme que eu não vou assistir de novo tão cedo, porque ontem eu assisti, em alguns momentos eu peguei o celular, não vou mentir. Então não é como uma coisa... Você tá querendo botar a culpa no filme? Cara, filme pra mim tem que ter meia horinha. É curta, entendeu? Tô acostumado. Lembrando que a nota do Deco foi 7,5, né? 7,5. E mantenho 7,5. Eu entendo o porquê. Não. Foda-se. Eu acho um filme chato. Tá no direito dele. Então indica alguma coisa para os nossos ouvintes relacionados ao tema. Você quer ver um filme complicado? Você quer um filme 10? Você quer? A Origem, com Leonardo DiCaprio. Primeiro, porque tem Leonardo DiCaprio. Tem Leonardo DiCaprio? É bom. Depois, porque A Origem é o melhor filme do mundo, junto com o Homem de Ferro 1. Não era Exterminador do Futuro? Mas eu não posso falar de novo, né, Luiz? Entendi, tudo bem. A minha indicação é um filme das Wachowski, que é o primeiro filme delas, no qual elas não eram ainda diretoras. Se eu não me engano, o primeiro filme que elas dirigiram foi o Matrix, mas o primeiro filme delas elas eram só as roteiristas, e chama Assassinos. É um filme de 95. É um filme muito ruim, mas é um ruim bom. Mas aí não. É um filme com Sylvester Stallone, com Antônio Bandeiras. É tipo 8 Odiados. E com a Julianne Moore. Olha o elenco, hein? Sylvester Stallone, Antônio Bandeiras e Julianne Moore. O que deu errado na vida de Julianne Moore pra fazer esse filme? É um filme ruim muito bom. É um filme ruim ótimo. A gente podia depois fazer um podcast só sobre isso, né? Filmes ruins excelentes. Ok, ótimo. Eu ia dar uma dica, mas mudei minha dica aqui, baseado no comentário do Guilherme, que ele fala um pouquinho sobre ficção científica e cita Neil Harari. Vou dar uma dica para vocês de ler um livro que não é de inteligência artificial, mas é de ficção científica, que chama A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que é um dos clássicos da ficção científica. Mas a introdução desse livro, a edição de 1969, é um tratado, é uma introdução assim, de 3 páginas. Vocês acham esse texto na internet, é só colocar Introdução à Mão Esquerda da Escuridão. É uma introdução onde ela fala do lugar da ficção científica. E ela, resumindo, ela fala: a ficção científica não prevê o futuro, ela descreve o presente. Então,
fica essa dica, Introdução da Mão Esquerda da Escuridão. Dá vontade nem dar dica, mas eu vou dar mesmo assim. É um vídeo do canal chamado Meteoro BR, aqui, que é brasileiro, que eles fizeram um vídeo justamente sobre Matrix também, mas falando especificamente das correntes filosóficas, né, que são representadas no filme, e o que também veio depois de Matrix, contemporaneamente, o que a filosofia foi afetada pelo filme. Nem questão de afetada, mas como o filme realmente foi à frente do tempo dele. Ele previu, entre aspas, questões que também seriam abordadas e levadas bem a sério, principalmente essa questão de simulação, ética nessa realidade. Então recomendo esse vídeo do Meteoro. Bom, amigos ouvintes, eu queria convidar vocês a fazer parte do Amigos da Varanda. A Varanda é um complexo de comunicação e cultura e nós temos feito pesquisas, né, e projetos em várias áreas, de música, artes plásticas, literatura. E você pode participar, você pode entrar lá na aba do nosso site, o Amigos da Varanda, para ver as cotas com as quais você pode contribuir. Se aquelas cotas não contemplarem, né, seja o seu bolso, seja a sua organização, você pode entrar em contato conosco, mas existem várias maneiras de contribuir. Você pode gerar conteúdo, você pode participar com a gente das coisas, mas enfim, nós queremos mais pessoas para a gente ajudar a colocar a varanda para cima. Um abraço. Tchau. Preciso mijar.